Oi, amigas queridas! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 10 problemas que eu não tenho mais depois que eu escolhi o estilo de vida minimalista. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ter uma vida leve, simples, de evitar problemas, de ter muito trabalho com as coisas. Eu sempre procuro as formas mais práticas e simples de realizar minhas tarefas no dia a dia, de resolver os problemas. Então, quando eu conheci o minimalismo, foi um divisor de águas, porque eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer e não me sentir sobrecarregada e não buscar me sobrecarregar com mais coisas, porque o minimalismo me ensina a viver com menos todos os dias e viver bem, com qualidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber quais são os 10 problemas que você pode deixar de ter se adotar o estilo de vida minimalista, ou em algumas áreas da sua vida, ou em toda a sua vida, vem comigo. O primeiro problema que eu deixei de ter depois que eu assumi o estilo de vida minimalista foi ter dívidas por consumo impulsivo. Antigamente eu consumia compulsivamente, eu não pensava no amanhã, eu gastava mais do que eu ganhava, então eu vivia endividada. Hoje em dia não, eu só tenho o essencial, só compro o que é necessário, sempre peso pelo mínimo para ficar ali dentro do meu orçamento, abaixo do meu orçamento, né? Eu nunca gasto mais do que eu ganho e vivo muito feliz, assim. Esse problema foi uma das coisas que mais, assim, melhorou na minha vida em questão de consumo, né? De ter um consumo compulsivo e agora ter um consumo consciente. O segundo problema que eu tinha, e hoje em dia eu não tenho mais, era ter uma casa super bagunçada, porque antes eu vivia em um ambiente que tinha muita coisa. Não era minha casa, era a casa que eu morava com a minha mãe, e tinha muita coisa, muita tralha, muita bagunça. Hoje em dia eu não moro mais com a minha mãe, eu vivo na minha casa, então minha casa é zero poluição visual, não tem tralha, não é bagunçada. A minha mãe já mudou muito, ela já é uma pessoa que ela sempre teve um consumo muito consciente, só que ela consumia compulsivamente, né? Mas ela sempre preservou, cuidou, manteve, reutilizou. Minha mãe, ela é artesã, então ela reutiliza tudo que ela tem. Mas assim, houve uma época que a casa tava assim, quase explodindo de tanta coisa. Hoje em dia não mais, hoje em dia ela já faz destralhes, ela já faz desapego, ela doa, e eu fico muito feliz com isso. Mas eu vivia antes em uma situação que a casa era cheia de coisa e, gente, eu tinha muito trabalho mesmo. Eu tinha que limpar os bebelozinhos, coisas que eu nem usava e que só faziam acumular poeira e eu tinha que limpar, sabe? Na verdade eu tentava, porque eu não conseguia, porque uma casa cheia de coisas sempre tá suja. Mesmo que você se mate ali limpando, não demora uma semana, já tá enchendo de poeira e sujando de novo. Então esse foi um problema que depois que eu mudei pra minha casa e decidi que na minha casa ia ser tudo minimalista, eu não tenho mais esse problema de muita tralha, de perder o dia inteiro fazendo faxina, sabe? Se matando. A minha faxina dura 1, 2 horas no máximo. E as faxinas pesadas podem até durar um dia, mas eu limpo até o teto. Eu limpo tudo, sabe aquela faxina de limpar teto, limpar parede, limpar janela? Aí eu demoro mais, mas quando é uma limpeza, uma manutenção simples, é rapidinho, em 20 minutos eu termino. Eu tenho até vídeo aqui no canal. Vou deixar no final do vídeo, né, vídeo de fazendo assim uma manutenção, uma faxina assim, super rápida. Então esse problema eu não tenho mais. O terceiro problema que eu não tenho mais, gente, é me estressar escolhendo roupa e nunca ter roupa, porque antigamente eu tinha muita roupa em excesso, roupa. E eu não gostava de quase nenhuma, eu usava sempre as mesmas, eu acabava sempre optando pelas mesmas. Eu tinha muito trabalho para manter o meu guarda-roupa arrumado, ele vivia bagunçado. Eu nunca estava contente, eu sempre estava comprando mais roupas e aquilo ia acumulando. E quando eu virei minimalista, eu comecei a estudar e a conhecer sobre armário cápsula, sobre guarda-roupa inteligente, sobre closet minimalista. E aí, ó, virou uma chavezinha na minha vida, porque hoje em dia eu não me estresso mais para escolher roupa. Eu já tenho só as roupas que eu amo, só o que eu preciso. Eu não tenho problema em repetir roupa, eu não tenho problema em estar sempre usando as mesmas peças, mas eu consigo, depois do estudo que eu fiz de armário cápsula, de guarda-roupa inteligente, eu consigo fazer várias peças, vários looks
com as peças que eu tenho. Então eu não tenho mais esse problema de dizer, nunca tenho roupa, sendo que meu guarda-roupa, se eu abrir a porta, explode roupa na minha cara. Então isso não acontece mais comigo. Eu tenho poucas roupas, mas eu sempre tenho roupa pra vestir, porque tudo que eu tenho eu amo. E eu sei exatamente o que eu vou usar durante a semana. Eu não preciso estar pensando. Eu levanto de manhã naquele horário certinho, porque eu sei que eu não vou me atrasar olhando pro guarda-roupa, pensando no que eu vou, qual vai ser o look que eu vou usar, perdendo tempo montando, não, porque minha roupa já vai estar lá na cruzeta, é só eu pegar e vestir, né? Essa foi uma facilidade, assim, que eu mais amei. Tenho também um monte de vídeos sobre closet minimalista aqui no canal, se você quiser assistir, tem uma playlist, tá? O nome da playlist é The New Closet, o novo closet. E tem uma antiga também de armário cápsula, porque eu dei uma mudada. Antes eu tinha um armário cápsula bem reduzido, e agora eu fui pro closet minimalista, que tem um pouco mais de coisas, porque tive necessidade de ter, mas ainda assim é minimalista. O quarto problema que eu não sinto mais hoje em dia é a sensação de estar sobrecarregada. Hoje em dia eu não me sinto mais sobrecarregada. Antigamente eu sempre estava desorganizada, sempre tinha muita coisa para fazer, eu sempre estava arrumando alguma coisa, sabe? A minha vida, eu sentia que a minha vida era uma bagunça. E depois que eu conheci o minimalismo, comecei a aplicar o minimalismo na minha vida, a minha vida ficou muito mais leve. Eu consigo me organizar melhor, porque eu não me sobrecarrego com coisas que não competem a mim, sabe? Com problemas, com situações, com atividades, né? Eu não faço nada que eu não saiba que vai trazer um retorno para mim e que vai ser bom para o meu mental, para o meu físico, para o meu espiritual. Então, hoje em dia eu não tenho mais aquela sensação de sobrecarga, de não conseguir fazer as coisas, de ficar procrastinando. Não existe mais isso. Eu consigo fazer as coisas, eu consigo terminar minhas tarefas, eu sou bem organizada. E isso é muito bom, isso é uma coisa muito boa, porque eu não me sinto, sabe, devendo, eu não me sinto impotente e não conseguindo fazer as coisas que determinadas para eu fazer, né? Porque são coisas que eu escolhi, que eu acho certo e que realmente fazem sentido para minha vida, então eu vou optar por fazer elas, resolver elas e vão ser bem tranquilas, porque eu não vou estar acumulando problema, acumulando trabalho, acumulando nada na minha vida, né? E isso traz muita leveza. Ser uma pessoa que não acumula as coisas, eu tô falando de material, eu tô falando de problemas, eu tô falando de situações em que você se envolve, é muito bom, gente, sério, bom mesmo, recomendo. O próximo problema que eu não tenho mais hoje em dia, que é medo de perder oportunidades. Antigamente eu chorava se a minha mãe não deixasse eu ir para uma festa, se a minha mãe não deixasse eu ir para alguma coisa da escola, se eu não participasse de alguma coisa, eu chorava, porque eu achava que eu precisava, eu tinha que estar. Para a sociedade, eu tinha que fazer isso, porque se eu não fizesse isso, eu não estaria certa, entendeu? Eu não estaria de acordo com o que a sociedade acha correto. Principalmente quando você é adolescente, você tem muitos pensamentos. Mas aí eu fui crescendo, né? Agora eu tô com 37 anos e eu fui vendo que eu não precisava fazer nada para agradar a sociedade ou de acordo com o que a sociedade pede. Eu não precisava casar cedo, eu não precisava ter filho se eu não quisesse, eu não precisava ir pra festa todo final de semana. Você é jovem, você tem que se divertir. Você passa final de semana todo deitado numa cama assistindo dorama, Netflix, série. Sim, é o que eu gosto de fazer e é o que eu vou fazer, é o que eu escolhi fazer. Então, desde um tempo, né, mesmo antes de eu virar minimalista, eu já comecei a não fazer certas coisas porque eu não gostava, eu não me sentia bem, e mesmo que a sociedade falasse que eu tinha que fazer, que eu tinha que interagir com certos grupos de pessoas, fazer certas coisas, acompanhar o tempo, né, do corpo, eu decidi que eu não iria fazer nada que eu não quisesse.
Por exemplo, eu não queria casar. Hoje em dia eu já penso em casar, né? Porque eu conheci o Lucas, ele é um rapaz muito bacana. E eu acredito que o nosso casamento vai ser um casamento, assim, muito legal. Porque a gente vai fazer coisas muito legais. A gente já tá fazendo, né? Nós somos noivos agora. Nós estamos namorando há quase 3 anos e a gente noivou agora em janeiro. E aí, assim, eu acredito que nosso casamento vai ser muito legal, muito divertido. Vamos fazer coisas legais, viajar muito, que é uma coisa que a gente quer, né? Que a gente já faz. E eu decidi que eu só ia fazer o que eu quisesse e dentro das minhas possibilidades. Porque eu não me sinto, gente, hoje em dia... Eu não sinto que eu conseguiria ser mãe, sabe? Eu não sinto que eu conseguiria fazer todas as tarefas que uma mãe faz, uma mãe boa, e fazer isso bem, entendeu? Eu sinto que eu não seria capaz, então não quero filhos. Eu já moro na minha casa, mas pra mim vir pra minha casa, eu tinha o quê? 33 anos quando eu vim pra cá, eu já era adulta, né? E eu demorei muito pra morar sozinha mesmo, porque eu também ainda não me sentia totalmente responsável de mim. Mas aí depois que eu vim, foi assim um divisor de águas na minha vida também. Amo a minha casa, não consigo voltar mais pra casa da minha mãe. Vai ser difícil também morar com o Lucas, mas a gente vai conseguir se acostumar ali com o tempo, né? Porque você tem um ritmo, aí entra outra pessoa, outro ritmo, mas aí eu acho que a gente consegue se equilibrar, né? Nos nossos ritmos de vida. Ele gosta de muita coisa que eu gosto, então vai dar certo. Então eu não tenho mais aquela coisa, aquela síndrome de ai meu Deus, eu preciso fazer porque tá todo mundo fazendo. Eu só faço o que eu quero fazer, né? É o tal do FOMO, né? Que é aquela necessidade de fazer porque você acha que você vai perder alguma coisa, que você está perdendo se você não fizer. Eu nem sabia que existia essa palavra, agora ela tá assim super forte. FOMO. FOMO. E aí você não precisa, gente. Você só faz o que você quiser fazer, o que você gosta, o que te interessa. A sociedade, ela impõe coisas pra mulher, principalmente pra mulher, pro homem também, mas principalmente pra mulher, que você tem que casar, ter filhos, tem que ser bonita, tem que trabalhar fora, tem que não sei... Ai, meu Deus do céu, cansada. Hashtag cansada. Outro problema, o sexto, né, que eu não tenho hoje em dia, é ter que fazer manutenção, ter que cuidar de objetos inúteis, porque não tenho objetos inúteis na minha casa. Eu só tenho o essencial para eu viver, o mínimo para eu viver com qualidade, o que eu considero importante, que eu preciso, e aí não tenho que eu perder meu tempo, sabe, com besteira. Eu tô sempre, se eu for limpar, eu vou limpar o que eu uso. Se eu for cuidar, né, da minha casa, vai ser só as coisinhas que tem na minha casa. Eu vou ficar limpando bebedor, quadro, decoração, coisas assim que eu considero, pra mim, que sou minimalista, eu considero inúteis na minha casa. Se na sua casa você gosta, tudo bem. Se você quer limpar isso, se te faz feliz, ótimo. Mas pra mim, assim, eu não gosto desse problema. Eu não tenho mais, não perco meu tempo fazendo manutenção e cuidando de coisas que eu considero inúteis. A sétima, gente, é ter dúvidas sobre o que me traz felicidade. Antes, quando eu era mais nova, eu achava que felicidade seria eu estar em festa, felicidade seria eu ter aquela roupa da moda, aquela bolsa legal, aquele sapato que tá em alta. Isso pra mim era o que era felicidade. Mas hoje em dia eu já vejo que a felicidade pra mim, ela tá muito ligada à minha paz interior, sabe? Ela tá muito ligada a realizar os meus sonhos reais, né? Que são viajar. Eu amo viajar, gente. Não vejo a hora da próxima viagem. Eu amo todo o processo. Eu amo o antes da viagem, a viagem, os dias que você passa lá. Quando você volta, as fotos, os vídeos, as lembranças, eu pego meu celular e fico vendo fotos da minha última viagem, eu choro, eu me sinto lá, eu me sinto tão feliz, sabe? Parece que volta todo aquele sentimento, aquela loucura. Então, é isso que eu amo, é isso que me faz feliz. Eu demorei a entender, mas depois que eu entendi, é isso que eu priorizo. Então, hoje em dia, aquele problema de não saber o que me faz feliz, eu não tenho mais. Hoje em dia eu sei exatamente que tipo de pessoa eu quero na minha vida. Antigamente eu queria aquela que eu considerava mais bonita, aquela que eu amava, aquela que meu coração batia forte. Hoje em dia eu quero a pessoa que me traz paz. Pode ser bonita também, meu namorado é bonito, ele é lindo, mas não é o principal, entendeu?
Ele pode fazer meu coração bater, mas não precisa bater acelerado. Pode bater tranquilo, pode bater só feliz. Ele sendo aquela pessoa que vai deixar o meu dia melhor, que eu vou sentir paz, que eu não vou ficar agoniada, que eu não vou ter preocupação, que eu não vou ter desconfiança. Isso pra mim é o que me faz feliz hoje em dia, entendeu? Ter pessoas que vão agregar na minha vida. Não para ter um status, para mostrar para os outros, para me exibir. Não, isso aí já não é um problema que eu tenho mais, graças a Deus. O oitavo problema que eu não tenho mais depois que eu virei minimalista é ter inveja dos outros. Gente, quando eu era mais nova, nossa, eu falo assim, quando eu era mais nova parece que eu sou super já, né, idosinha. Quando eu tinha assim uns 20 e poucos anos, porque agora eu tô com 37, quase 40, eu ficava com muita inveja, assim, eu via as fotos, aí eu ficava com inveja da qualidade da foto, eu ficava com inveja se a pessoa tava num lugar legal, eu ficava com inveja se a pessoa tava vestindo uma roupa legal, eu queria ter aquela roupa, eu queria ter aquela vida, eu acreditava que aquela vida era a vida que eu merecia ter. Só que depois eu percebi que aquela vida ali tem uma parte real, que aquilo que a pessoa colocou na foto, no vídeo, na rede social dela, é isso aqui, ó, da realidade, entendeu? E ela botou o melhor, ela usou o filtro, entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu parei de ter inveja de coisas alheias. Ah, eu tinha, tipo, inveja, a pessoa tem um carro, um casarão e tal, eu ficava, ai, também quero. Hoje em dia, gente, eu não quero casa grande. Hoje em dia, eu falo com meu noivo, né, quando a gente for ter a nossa casa, ela vai ser pequena, aí a gente compra um quintal um pouco maior para os cachorros, mas tá ótimo, eu não quero casa grande, porque dá muito trabalho fazer manutenção, dá muito trabalho cuidar de uma casa grande. E se você não tiver como pagar alguém para fazer isso, quem vai fazer é você, né? Então, assim, hoje em dia eu não quero, e eu não me sinto, assim, tão bem em espaços grandes, eu gosto, né, de uma coisa mais pequenininha e tal. E hoje em dia não faço questão de carro, porque eu não gosto do trânsito, eu acho um saco o trânsito, né? E aí eu não faço questão, mas eu faço questão de um motorista e um carro para alguém dirigir para mim. Entendeu? Então, assim, eu achava que eu queria algumas coisas que hoje em dia eu vejo que não fazem mais sentido para mim, que eu não quero. Eu prefiro ter uma casa pequena numa ótima localização, entendeu? E hoje em dia eu não sinto mais invejas das pessoas, porque a vida que elas vivem não é a vida que eu quero viver, então não tenho esse sentimento de inveja. Eu fico feliz, hoje em dia eu fico feliz quando eu vejo alguma amiga minha viajando, aí eu fico, ai meu Deus, que legal, eu quero saber tudo sobre a viagem, eu quero saber como foi, e eu assim, fico feliz porque a pessoa tá vivendo aquilo que eu sei que é super incrível, que eu amo viver, e eu fico me sentindo como se eu tivesse viajado junto, sabe? Hoje em dia é totalmente diferente a minha visão em relação a ver o outro vencer. Eu fico feliz com a vitória e desejo que ele seja cada vez melhor, porque eu sei que o que a gente deseja pro outro vem pra gente e vem em dobro, gente, e isso é maravilhoso. Então sempre deseje o bem e o melhor para as pessoas, porque eu volto para você. Deseje de coração, sabe? Deseje de coração. E nunca queira ter nada que o outro tem, porque você não sabe o que ele passou e se aquilo que ele tem é real mesmo, se não é só 1% ali da realidade, se não é uma fotografia, se não é uma coisa que foi editada, sabe? Então é isso, esse problema de ter inveja das coisas alheias eu não tenho mais. Olha, o nono problema que eu não tenho mais, depois que eu virei minimalista, é sentir que eu tô perdendo tempo. Ou perder tempo com coisas que não são legais. Tipo assim, perder tempo com festa, perder sono com festa, perder meu tempo limpando casa, cheio de tralha, perder meu tempo me estressando com pessoas que não agregam em nada à minha vida, sabe? Perder tempo fazendo coisas inúteis, como por exemplo, jogando joguinho, mexendo nas redes sociais, vendo a vida dos outros, né? Hoje em dia eu uso as redes
sociais, mas pra eu ter uma renda, né? Pra eu tô trabalhando, né? O canal é o meu trabalho. É um trabalho meio hobby, meio lazer, assim, que eu amo fazer. E acabou que agora tá dando frutos, então virou um trabalho. Mas é tão legal que eu nem considero trabalho, eu considero hobby, assim, diversão. E aí, antes eu perdia muito meu tempo fazendo as coisas, assim, meu Deus, muita coisa, entretenimento inútil. Indo pra lugares que eu não gostava de ir, não me sentia bem tanto, mas eu ia. E aí, hoje em dia, não tem mais esse problema que eu só perco meu tempo. Eu ganho, porque eu tô usando meu tempo pra coisas de qualidade. Então, eu tô ganhando, então nunca tô perdendo. A 10ª é ansiedade pelo futuro. Gente, eu não tenho mais ansiedade pro que vai ser da minha vida. Eu sinto que eu já tô vivendo o meu sonho, entendeu? Eu sinto que todo dia eu tô vivendo meu sonho. Eu acordo vivendo a vida que eu quero ter, eu tenho o trabalho que eu queria ter, que eu sempre sonhei. Eu tô com pessoa que eu amo, a minha família tá bem, com saúde, eu tô realizando os meus sonhos. E assim, a minha ansiedade no futuro é pra que, por exemplo, eu tô planejando uma viagem, então eu tô ansiosa. Mas eu amo viver esse momento, eu amo ter que começar a preparar as coisas, a organizar, ver o que eu vou levar, gravar vídeos sobre isso. Esse processo do pré-viagem, pra mim, é viver a viagem, é viver o sonho, sabe? E aí, quando acontece a viagem, vivendo o sonho, depois que a viagem passa e ficam as lembranças, é um sonho realizado. Então, assim, eu não tenho ansiedade no futuro, porque eu sinto que o futuro é hoje e eu tenho que estar feliz hoje e grata por hoje e sempre pensar assim, que se eu morresse hoje, eu estaria feliz, porque eu já estou vivendo o meu sonho, sabe? E, Leide, ainda não estou vivendo o meu sonho, mas pense que você está no seu pré-sonho. O que você está fazendo para viver seu sonho? Meu sonho é me formar em nutrição. Começa a estudar, começa a ver bolsas gratuitas para fazer essa faculdade, começa a ir atrás de conhecimento sobre isso, fazer um curso técnico. Viva o seu pré-sonho, sabe? Já viva como se você estivesse no sonho, porque ele vai se realizar. Se você emanar isso, se você trabalhar para isso, ele vai acontecer. Coloca aí nos comentários quais são os problemas que você não tem mais depois que você virou minimalista, se esses também são os problemas que vocês não têm, ou se vocês ainda têm alguns porque vocês não estão conseguindo ainda aplicar totalmente em todas as áreas do minimalismo. Me diz porque eu vou amar saber. E se você assistiu o vídeo até o final, escreve aí sem problemas. Um beijo, até o próximo vídeo.